Gente, que coincidência incrível, que não é coincidência, porque a gente sabe que nada é coincidência. Eu estou lendo o capítulo 348, que é a sequência, né, do que eu estava lendo, e justamente é Jesus narrando as transfigurações de Maria, falando sobre o Fiat de Maria. Incrível, incrível. Como que pode uma coisa dessa? Então, eu vou mandar aqui para vocês para complementar a aula de hoje. Olha, a aula de hoje é justamente a anunciação do verbo e hoje mesmo eu estava lendo o capítulo próximo, seguinte do que eu ia ler, era justamente sobre Jesus narrando esse momento de Nossa Senhora. Uau, eu tô pasma de tanta bondade de Deus com a Do Pai gente. que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas. Dá-me um gole de divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Eu fiquei muito emocionada com esse estudo, né? Com os detalhes, né? A riqueza de detalhes desse momento sublime que representa toda a nossa vida ali, né? Todo o sim de Maria, a gente olha hoje para aquilo que a gente está vivendo aqui mesmo, comunidade, e lembra logo desse sim. Todo esse sim abriu as portas para tudo isso, né? Trouxe o amado para nós, né? Jesus, o amado da nossa alma. E quando eu ouvi esses touros, eu fiquei totalmente emocionada, muito emocionada pela narração, tudo, né? Pela forma que foi conduzido. Eu fiquei muito emocionada de ver também a ligação entre a meditação também que voltou, o texto que a Aline está meditando, com os conteúdos da escola. Como que Jesus, né? Jesus é incrível, né? Ele presenteou a gente também, nos surpreendeu, né? Maria foi surpreendida com Gabriel e nós também fomos surpreendidos. A gente é sempre surpreendido por Jesus. É muito bonito, né? Você viver nessa vida de abandono, de confiança e deixar Ele te surpreender, trazer as coisas na ordem que Ele quer, no momento que Ele quer, fazer tudo do jeito que Ele. E Nossa Senhora é assim. E eu estava meditando no início, quando eu estava dando uns detalhes sobre a casa de Nossa Senhora, o cuidado que ela tinha com tudo, assim, a delicadeza, né, de ser uma cama forrada, assim, estendida, né, totalmente bem, assim, ajeitadinha, simplicidade das coisas, organização. Aí eu fiquei pensando naquela momento, porque assim, né, realmente, né, Nossa Senhora, tudo que ela fazia de uma forma tão perfeita, ela era perfeita em tudo, eu ficava assim, nossa, eu quero tanto ser como Nossa Senhora, eu quero tanto me parecer com ela, eu me sinto tão distante disso, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, eu sou assim, meio atrapalhada, né? Fiquei pensando assim, nossa, isso é um desejo tão grande de imitar Nossa Senhora dentro do meu coração, sabe? Um desejo tão grande. Aí, enquanto eu meditava, né, durante essa meditação, o que me veio no ensinamento foi que não é o que ela fazia, era para quem ela fazia. Quem movia ela? Era a divina vontade, era o amor. Então, tudo que ela fazia era movido pelo amor. As ações dela eram ações divinas, de uma filha autêntica da divina vontade. Então, a melhor imitação de Nossa Senhora para a nossa vida, nós devemos imitá-la, amando quem ela amava. Quem Nossa Senhora amava? Deus. Ela só pensava na honra, na glória de Deus. Glória, glória a Deus em tudo. Então, tudo que ela fazia, as ações dela, fazia por amor. Entende? Então, tudo que ela fazia, ela tinha uma consciência plena de quem estava nela, que não era mais ela. Dela mesma, ela era vazia dela mesma. Quem habitava totalmente nela era o divino. E ele podia estar sempre em contínua comunicação com ela. Isso não contava por nenhum momento, porque ela nunca pensava em si mesma. O eu dela não existia. Ela era movida pelo amor. Então, nós estamos sendo chamados a viver assim também, dentro da ordem que cada um colocou. Então, a vida que o Senhor espera de nós, não é, por exemplo, eu tenho que viver do jeitinho que Nossa Senhora viveu, nos detalhes, não é os detalhes, é na intenção pura. A intenção é a chave.
Cada um de nós, onde nós moramos, onde nós vivemos, naquilo que nós fazemos, a chave de tudo isso é a nossa intenção. Todos nós devemos ter uma intenção igual. Essa intenção que vai nortear todos nós, independente da direção que cada um de nós estamos. A intenção tem que ser una. A palavra Fiat tem que reinar dentro do nosso coração, como reinava no dela. Fiat, todos os dias. Fiat, Fiat, Fiat. E é isso que me veio muito claro, assim. Entende? E porque realmente, gente, quando a gente vê a Nossa Senhora em tudo, na humildade dela, que é algo assim que você fica bobo, você fica falando uau, 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 não consegue mensurar, medir. Aí a gente fica assim, né, se sentindo muito pequenininha, né, mesmo. Né? Mas a questão é, ela amava quem? Deus. Então, o que ela quer de nós? Que a gente ame Ele também, como ela amou. É isso que ela ensina a gente nos 31 dias, a viver a divina vontade, a não fazer nada da nossa própria vontade, que o nosso respirar seja a divina vontade. Tudo que nós fazemos dentro das nossas ações, com a consciência. A gente tem que ter consciência plena de que nossas ações não são mais simples, mas são atos divinos. Mesmo que sejam os atos que você faz todos os dias, de lavar vasilha, de cuidar das coisas, de trabalhar, de rezar, mas não é mais como era antes. Tudo mudou porque mudou a intenção. O Fiat foi colocado dentro do seu coração e nós temos que honrar esse Fiat com a nossa vida. Isso que me veio muito forte. Porque desde domingo eu estou sendo muito tocada por Nossa Senhora. E todos nós, né? Todos nós estamos sendo abraçados por Nossa Senhora. Viu? Essa semana eu vou te falar. E uma coisa que tocou, eu li vários trechos do livro do céu, mas teve uma coisa, sabe quando é uma verdade que entra no seu ouvido, parece que passa pela cabeça, mas passa muito rápido, assim, instantâneo, você já tem consciência plena, aquilo cai no seu coração e acabou, sabe? Aquela verdade que ficou no seu coração, foi gravada ali, ninguém tira mais, tem um selo. Foi o que aconteceu comigo no último, no último versinho que eu li, do volume 4, se eu não me engano. Acho que é o volume 4 do livro do céu, se eu não me engano. É esse? Acho que é. Gente, que Nossa Senhora só pensava na honra divina, na honra de Deus. Não, não é no volume 4, não. Acho que é volume 8. Que a alegria de Nossa Senhora, né, em assunto ao céu, foi ver a divina vontade glorificada. Ela só pensava na honra de Deus. Ela só pensava na honra de Deus. Aquilo foi tão forte, porque são coisas que você ouve hoje, mas aquilo naquele momento foi o momento, acho que ele encontrou o momento propício, ele encontrou a abertura ideal para pegar aquilo ali e plantar aquilo ali bem lá no fundo do meu coração, que não saiu mais, e aquilo está na minha cabeça. Então tudo que, parece que sempre escuto isso na minha mente, tudo que eu vou fazer é pensar na honra, na glória de Deus, na glória de Deus, na glória de Deus, na glória de Deus, na glória de Deus. Isso está tão forte. Aí, confirmação, quando a menina vai e canta uma música, falava da glória de Deus, né? Glorificando a Deus. Oh, meu Deus do céu, é exatamente o que Ele quer. Ser adorado, ser amado, ser querido, ser glorificado. Que nossas ações dê glória a Deus. Que tudo que a gente fizer dê glória a Deus. A gente não está morto para nós mesmos. Então não vamos buscar nada para nós. Vamos pensar só na glória de Deus. Nossa Senhora só pensou na glória de Deus, né? E é muito lindo. Uma coisa que eu estava ouvindo também sobre a virgindade de Maria, né? Que é totalmente certo ela perguntar isso mesmo, porque aquilo que dela de ser virgem, ela fez isso com intenção pura, de amar a Deus, de ofertar a virgindade dela. E essa oferta, para ela ter pensado, né, feito essa oferta, foi Deus fazendo nela, porque ela era vazia de si mesma. Então, as intenções dela eram divinas. Então, Deus queria, sempre quis isso para ela, a virgindade dela, né? E ela defendeu o que é de Deus dentro dela. Não é que ela defendeu, que ela não é uma oposição quando ela pergunta para uma outra, mas ela lembrou, né? Porque eu não quero em nada. Qual que é a intenção dela? Eu não quero em nada desviar da proposta de Deus, né? Tudo que eu faço é para a honra dele, eu não fiquei por ele, não quero
vou amar ele para sempre. Toda a minha vida eu só consigo amar ele. Deus é o único que eu amo, né? Totalmente assim. Então, é maravilhoso, sabe? É muita graça, né? Então, o que a gente faz? A gente ama demais Nossa Senhora, ama, respeita, sente aquele sentimento de São Gabriel ali com ela, fica também venerando essa mãe linda, essa mãe maravilhosa, essa mãe humilde, essa mãe que confia na gente, que confia em Deus plenamente, né? E o fato dela perguntar, as perguntas que ela faz são perguntas de alguém que tem o cuidado de querer corresponder a Deus perfeitamente, né? Então se pergunta para você não sair vamos dizer assim, do propósito. Você quer entender os planos de alguém que é vivo, alguém que confia, mas é uma confiança ativa, de consciência plena. Entende? Ela conhecia Deus, né, gente? Entendia Deus, né? Então é lindo, né? Então dela só sai coisa boa, né? Palavras boas, né? Então, porque assim, meu Deus, né? Dá-nos a graça de amar, assim, confiar nos planos de Deus, que quando parecer que ele vai fazer uma curva, vai mudar a direção das coisas, a gente tem essa confiança também. A consciência de estar com ele nos momentos, estar ativo, né? No sentido de estar em diálogo com ele, compreender o que ele faz, não tem problema nenhum a gente perguntar, entendeu? A pergunta, quando ela é uma pergunta fruto de um amor, de uma confiança, fruto de um interesse em saber do plano de Deus para você, justamente querer fazer certinho, você precisa perguntar, né? Esse tipo de coisa é perfeito, é maravilhoso, né? Não tem maldade nenhuma nisso, entendeu? Então a gente, quando ele conduzir as coisas de um jeito diferente, a gente dialogar com ele e confiar naquilo que ele falar, porque ele é tudo o que ele fala, né? As palavras dele, todas as palavras dele, ele cumpre o que ele faz, são palavras sérias, entende? Tudo que ele faz, os propósitos, os desígnios dele, confiar como ela confiou. Sem pensar nela, né? Porque ela não pensou nela, ela pensou nele o tempo todo. Tudo que ela fazia é para pensar nele. E a felicidade dela ali naquele momento de saber que o Redentor ia chegar, pensando só no início, pensando só nos outros, nos outros, nos outros. Nossa, agora a humanidade vai ter o Redentor, meu Deus, que felicidade. Ela sentia a felicidade de Deus, os sentimentos de Deus nela. É muito lindo, gente, é muito lindo. Pensar no que Deus quer, amar o que Deus ama, servir a Deus com alegria, dar louvores e glórias para Ele, gostar dos planos de Deus em vez dos próprios, ter a intenção correta, amor puro, viver dentro da ordem com alegria, com simplicidade, felicidade, meditando tudo que faz, entendendo que tudo é motivo de louvor, de glória para Deus. É uma vida perfeita, maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. É difícil falar sobre uma coisa tão grande, onde está encerrado toda a nossa história, toda a história da criação está encerrada nesse momento da anunciação, da encarnação do Verbo, que é a nossa redenção. Então, é assim, muito grandioso, é difícil, porque Deus que criou todo o universo, o céu, a terra, o mar, as estrelas, criou e colocou ordem em todo o universo criado, que os cientistas hoje, 2020 anos depois de Jesus, e eu não sei se são 6.000 anos da criação, uma coisa assim, não tenho certeza. Quem souber me corrija. Mas depois disso tudo, agora os cientistas vêm descobrindo que o universo tem muito mais do que a ciência nossa
tem condição de conhecer, cada dia mais descobrindo um astro novo, cada dia mais descobrindo uma nova estrela, uma nova galáxia inteira, com tudo girando perfeitamente em ordem. Então a Terra, que para nós é o nosso universo, né? Tudo, porque é o que nós conhecemos, é um pozinho, uma poeirinha no meio de tudo criado. Então Deus que fez tudo isso, escolheu para si um ser humano que ele criou, diferente dos outros seres, porque ele criou livre de todo pecado. Ele pensou em Maria, quando ele pensou nela, ele pensou total, na perfeição total. Como em cada um de nós, ele colocou também um germe de uma perfeição, porque somos imagem e semelhança dele, e o universo que existe dentro do ser humano é semelhante a esse universo imenso criado. É semelhante, é tudo uma ordem certa. Aí a desordem que é criada pelo homem, que é o pecado, é que vem é, é, trazer as doenças e as desordens mesmo, né? Psicológicas, as desordens físicas, as desordens emocionais. Mas é do pecado do homem, porque na verdade Deus criou tudo perfeitíssimo e ele se alegrou com isso. E Maria, perfeitíssima, continuou perfeita. Não teve nela o pecado, como em Jesus, mas Jesus era Deus, né? Não podia ter pecado, ele era Deus. Foi humanado, mas era Deus. E ela era uma criatura criada, mas divinizada, né? Totalmente livre e isenta do pecado, totalmente é imaculada, né? A conceição imaculada é um dogma, né? Ela já nasceu assim e assim ela viveu a vida dela toda e foi imaculada até o final, né? Então, é muito complicado falar, sabe, de Maria, porque Maria é a perfeição absoluta. E o que eu queria dizer é assim, se Deus fez tudo isso, ele quis fazer Maria. E ele quis que ela fosse assim. Então, eu tenho muita pena das pessoas que querem dizer que Maria é uma mulher qualquer, que Maria é uma pessoa normal, porque ela só de ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador, do Redentor, a mãe de Deus humanado, ela já se sabe, claro, com qualquer mínimo de inteligência, que ela já não era uma mulher qualquer. Não é uma pessoa comum. Ela está acima de todas as criaturas. Ela está acima. E a Valtorta descreve uma simplicidade de um quarto de menina. Ela tão nova, jovenzinha, aparência de 15 anos. Aparência. Ela podia ter menos. Ela tinha aparência de 15 anos. Formosíssima. Sempre foi, desde criança, formosíssima. Uma jovem linda, delicada, recatada, silenciosa, orante, ligada com Deus. Ela tinha tudo, tudo. Tinha a divina vontade nela. Então ela espargia luz, conhecimento, sabedoria, apesar da pouca idade, né? Apesar de ser ainda uma menina. E o anjo vem ter com ela com toda reverência, como se deve, né, a sua rainha. Ela já era, ela já era a rainha dos anjos. Ela sempre foi. Ela não, ela não passou a existir do momento do seu nascimento.
da sua concepção, aliás, né? Ela já existia antes. Assim como eu penso que todos nós já existíamos no pensamento de Deus, no querer, na vontade de Deus, e deveríamos, à semelhança dela, sermos também pessoas como ela, né? Puros, imaculados, ligados em Deus. Mas a desordem do pecado, né? A desordem, a começar por Adão e Eva, que veio desencadeando toda uma estrutura horrorosa de destruição, e vem fazer com que percamos essa beleza original, né? Essa beleza. Então, eu acho que hoje é o dia, como caiu nesse estudo hoje para nós, é o dia de voltarmos os olhos para a Imaculada Perfeitíssima e pedir a ela que nos ajude, porque ela sabe da nossa pequenez, das nossas dificuldades, ela sabe, ela conhece, ela é nossa mãe. Ela sabe o tanto que é difícil para nós compreender e aceitar muitas verdades que são eternas, muitas leis de Deus. Muitas vezes não conseguimos compreender como Deus é tão simples. É simples como foi essa cena, na simplicidade de um quarto de menina. Oh, e as coisas dispostas com simplicidade. É assim o nosso Deus. Apesar de grandioso, é simples. Eu penso que por isso que a humildade é uma grande virtude. Porque a humildade é a mais simples de todas as virtudes, né? É a simplicidade encarnada em simplicidade em tudo, inteira. Então, que a mãezinha hoje nos ajude a compreender e a viver nessa simplicidade e nesse amor, louvando e bendizendo pela criação, por ela, pela redenção e pela nossa salvação, assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graças, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Bem, que riqueza, né, gente? Hoje o estudo de hoje está extraordinário, né? Porque você vê a humildade de Nossa Senhora, né? Você vê o cântico que Nossa Senhora faz, o desejo que Nossa Senhora tinha de que viesse o Messias, mesmo sem ela saber que ela iria ser a mãe do Messias, né? Mas ela já desejava isso, ela já tinha esse desejo no coração dela, né? E diante do anúncio do anjo, diante da confirmação, né? Da confirmação
dessa vinda do Messias, ela simplesmente, ela humilde, pequena, simples, né? Mas ela se doa, né? Para que venha o Messias, né? E para que a vinda do Messias? Justamente para nós, né? O sim que Nossa Senhora deu, né? Que Eva não deu, né? Porque entrou o pecado no mundo, Nossa Senhora deu para nos salvar, né? E uma coisa assim que me chamou muita atenção nesse estudo de hoje foi esse encontro, né? Esse encontro de Nossa Senhora com o anjo Gabriel, né? Esse encontro, porque imagina só você sonhar, você almejar, você que nem a gente. Imagina só, a gente, filhos da divina vontade, a gente pede com tanto ardor, com tanto desejo na nossa alma, a gente pede tanto a vinda do reino, né? Que venha o reino da divina vontade, a gente pede com toda a nossa alma. E aí, de repente, né, em alguma ocasião, né, a gente recebe uma iluminação, um sonho, uma visita, né, de Jesus, vamos supor assim, que a Lene sempre fala que ela queria muito ver Jesus, né? Então, porque para tudo Deus pode, né? Tudo Deus pode fazer. E Nossa Senhora, ela era essa pessoa que ela, mesmo na humildade, na simplicidade, ela responde: eis aqui a serva do Senhor, porque ela só queria servir. Então, já imagina a cena linda que Nossa Senhora viveu, né? Com a visita do anjo e isso na realidade, né? Para nós, né? Para nós, filhos da divina vontade, é uma grande riqueza, porque imagina você sonhar, almejar com o Salvador que nem Nossa Senhora, né? Porque ela via tudo que acontecia com o povo, né? A situação que o povo vivia, e hoje a gente vê isso, e é por isso que a gente pede o reino. Então, assim, ver e simplesmente o anjo chegar para ela, né? Uma jovem simples, humilde, pequena, né? Chegar para ela e falar assim: olha, você pediu tanto, as suas preces foram ouvidas, né? Você será mãe de Salvador. Imagina. E ela confia, ela tem essa confiança no Pai. Ela está ligada com o Pai. Ela, mesmo diante do medo dela, né, da pergunta que ela faz, mas como que se fará isso se eu não conheço homem algum, né? Era uma pergunta normal, porque se a gente, de repente, uma de nós tivesse uma visão, não sei, um sonho, uma locução, não sei, se a gente fosse transportada a gente fosse transportada para algum lugar, não sei. Jesus, ele pode fazer coisas incríveis. E se a gente fosse para esse lugar e Jesus revelasse para a gente quando que seria o reino, a gente ia perguntar também. E aí Nossa Senhora dá aquele fiat. E aí a gente vê no segundo vídeo, né, essa contemplação, né, de todo esse processo que Nossa Senhora passou no primeiro fiat, né, da visita do anjo, né, da graciosidade e o quanto que a gente ama Nossa Senhora, né, o quanto que a gente tem que agradecer a Deus e a Nossa Senhora. O fiat de Nossa Senhora, né, para que viesse o Salvador, foi o que nos salvou, mesmo com a sua simplicidade, mas ela disse fiat, assim como a gente também tem que dizer o nosso fiat, né, todos os dias. O meu áudio não Amém. saiu, deixa eu testar agora para ver se vai sair. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me agora da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas. Graças a Deus, agora deu certo. Então, resumindo, eu fiquei emocionada demais com esse estudo, né? Cheia de alegria mesmo por Nossa Senhora, por essa nossa mãe. Tudo o que aconteceu, a escola, a meditação de Voltorta, né? Que bateu certinho com a escola. São milagres que o Senhor sempre nos surpreende com esses sinais, né? Mostrando cada vez mais que é Ele operando aqui
na forma dele, no tempo dele. Isso deixa a gente assim tão feliz, né? Tão feliz por ver esses milagres para nós, né? É o extraordinário se revelando para nós de uma forma tão simples, né? Porque Deus é simples, né? Ele é maravilhoso, né? Então, é muito bonito perceber esses sinais do Senhor nas pequenas coisas, sinais grandiosos dele, que é um sinal grande dele. E Nossa Senhora foi uma vida assim, gente, simples e grandiosa ao mesmo tempo. Quando eu estava ouvindo a narração dos detalhes da casa de Nossa Senhora, essa delicadeza dela, esse cuidado, eu fiquei assim, nossa, eu não sou muito parecida com ela, não. Queria muito ser parecida com Nossa Senhora. Aí eu fiquei só meditando nisso, sabe? Aí o que me veio assim na minha mente, assim, sabe, é que a imitação que a gente tem que viver dela não é fazer as coisas assim, pensando no externo, assim, sabe? A imitação da vida dela é você amar o que ela amava, quem ela amava, amar quem Nossa Senhora amava. Nossa Senhora amava a Deus, entendeu? Era tudo para a glória de Deus, glória de Deus, glória de Deus. E nessa semana, desde o domingo, isso tem ficado muito no meu coração, desde quando eu li, né, um trecho que falava disso, que essa parte foi a que mais me tocou, o trecho todo. Parece que tem coisas, né, que entra e fica fixada no nosso coração, vai direto pro coração e fica cravado, né? Que era que Nossa Senhora, a honra dela, a alegria dela foi ver a divina vontade sendo glorificada. Então, a honra que ela sente é ver a divina vontade. Então, o que me veio é isso, que a gente tem que também, o nosso coração tem que ser como o de Nossa Senhora. Se abrir o nosso coração aqui, ó, tem que exalar, tem que ter esse fiat. Também tem que ter esse cheiro de fiat, né? Vamos dizer assim, esse cheiro da divina vontade. Tem que exalar esse perfume também, né? Da nossa alma. Então, todas as nossas ações, pensamentos, tudo fiat, 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 sabe? Porque ela foi movida por isso. Então, eu fiquei assim, encantada, né? Tudo, a delicadeza do anjo para falar com ela, as perguntas que ela faz, né? Que são perguntas de alguém que que está totalmente consciente ali, sabe? Que obedece conscientemente, que confia conscientemente, né? Então, é assim a vida de uma autêntica filha da divina vontade. Então, tudo que foi falado, não sei se eu vou conseguir falar o que eu falei, mas assim, estou muito feliz mesmo, muito, 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 muito realizada desses estudos. Essa semana está sendo, viu, uma semana como todas, né? Essa semana, nossa, é muito surpreendente. O Senhor está nos surpreendendo e nos mostrando tanto da mãe dele. Já percebeu que que essa semana, assim, de uma forma especial, né? Tá falando tanto de uma forma belíssima de Nossa Senhora, nos ensinando cada vez mais um amor, uma admiração, nos mostrando, né, o quanto essa Nossa Senhora, né, essa nossa mãe é maravilhosa, né? Nossa mãe, né, rainha de todos nós. Alguém que sempre pensou na glória de Deus, na glória de Deus, na glória de Deus. Isso é o que mais tem ficado comigo na semana, de pensar em honrar a Deus, que minha vida seja um contínuo cântico em honra a Deus. Tudo que eu fizer seja um contínuo cântico em honra ao Criador, ao Redentor, ao Santificador, tudo para a glória dele. Então é isso que é a principal mensagem que fica no meu coração, assim, de tudo que foi falado. Entendeu? Amém. Em nome do Pai, do Filho Em e do nome do Pai Espírito que me Santo. criou, em Amém, nome do Filho que filhos. me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Essa cena, né, dá pra gente meditar tanta coisa, mas eu vou meditar
eu vou falar sobre um assunto assim bem complicado, mas que ficou assim muito claro que Deus quer que eu fale sobre isso, porque eu terminei de ouvir a aula e aí eu tava com muito sono, eu deitei um pouquinho de novo com meu filho que tava na minha cama, fiquei lá, dormi e sonhei. Eu sonhei com um sonho muito lindo, muito lindo, muito lindo. Que a minha cunhada chegou aqui na minha casa para me visitar e ela estava cheia de dúvidas sobre a Bíblia, falando assim, nós não, tipo assim, ela tinha acabado de se converter, ela se converteu, ela estava louca pela verdade, pela Bíblia, para entender a Bíblia, e ela falou assim, eu descobri que a gente não tem espírito, que é só Jesus que tem espírito. Eu li na Bíblia, e, tipo assim, ela não entendeu, estava cheia de dúvidas, tipo assim, ela acabou de se converter, estava cheia de dúvida, e ela leu alguma coisa e entendeu que a gente não tinha espírito, que era só Jesus que tinha espírito. E eu fui explicar para ela, eu falei, não, não é assim. Não é assim, todos nós temos um espírito, temos alma, todo mundo. Vai nas cartas de São Paulo, você vai entender como é a nossa, o que a gente é, né? Quem somos nós? Você vai entender, vai nas cartas de São Paulo. E aí ela falou: "Não, eu li lá em Marcos 10". Aí eu falou isso no sonho, né? Em Marcos 10. Por isso que eu entendi que a gente não tem espírito. Aí ela foi me contar que ela tinha como que tinha sido a conversão dela. Ela falou assim: "Eu estava lá na minha casa e Jesus apareceu para mim, e ele tocou na minha mão, conversou comigo. E aí no sonho eu vi a cena de Jesus com ela, de Jesus conversando com ela. Gente, que coisa mais linda. Aí eu acordei e falei, nossa, Jesus, realiza esse sonho. Vai mesmo visitar minha cunhada. Depois eu rezei por ela, rezei pela família inteira. E eu confio em Deus, coloquei na mão dele essa família. Aí beleza, eu fui lá em Marcos 10. Aí sim, antes de dormir, eu ouvindo a aula, eu até anotei. Meu Deus, é incrível demais. Eu anotei aqui para eu entender a lei judaica, o que falava na lei sobre a mulher repudiada, a mulher que era pega em adultério, porque, né, Maria poderia ter sido alcançada por essa lei, porque ela ficou grávida e o filho não era de São José. E São José sabia que não era dele. E aí eu anotei aqui, eu falei assim, depois eu vou pesquisar sobre a lei judaica, né? Depois eu vou pesquisar. Acho que até cheguei a ler, não lembro se eu li antes de dormir, sobre a lei judaica, eu anotei para pesquisar depois na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a lei judaica, sobre a mulher quando comete adultério, porque a gente sabe que ela poderia ser apedrejada. E aí eu falei, mas eu quero ler lá na Bíblia. Aí beleza, fui dormir. Aí sonhei, né, com esse sonho da minha cunhada, e aí falou no sonho, ela falou, vai lá, foi Marcos 10. Aí eu fui ler Marcos 10. Eu não sabia, gente, que Marcos 10 falava de repúdio da mulher. Aí eu fui ler. Marcos 10 é aquela passagem que os fariseus perguntam para Jesus se podia repudiar a mulher, né? Aí eu falei, tá, Senhor, eu vou pesquisar sobre isso, eu vou falar sobre isso, né? Aí o que fala sobre o repúdio na lei de Moisés, no Deuteronômio 24. Eu vou ler. Mas aí eu pensei tanta coisa, mas eu pensei uma coisa assim, eu falei, olha só, o Espírito Santo, esposo de Maria, olha a proposta que ele faz para Maria. Pensei assim, meu Deus, como essa mulher é linda, maravilhosa, como ela te ama. Ela só pensava em Deus, gente. Ela não pensava nela, ela não pensava em mais ninguém, ela só pensava em Deus. E na gente, né? E na gente por Deus, porque ela sabe que Deus queria nos salvar. Ela sabe de tudo. Aí imagina imagina aqui na vida real um exemplo, né? Um homem, você se apaixona por um homem, ele se apaixona por você, ele te faz uma proposta. Olha a proposta dele. Você vai ser minha esposa.
E você... Eu tenho um monte de filhos. Eu tenho vários filhos. Só que meus filhos são tudo desviado. Tudo desviado. Tem filho cego, tudo doente, né? Tudo doente. Tem cego, tem coxo, tem deficiente mental. Imagina, os filhos tudo. Eu tô falando desviado assim por causa do doente. Tô dando esse exemplo porque Jesus fala que é com a queda, né, do homem. Ele fala isso no livro do céu, que a nossa alma ficou, que a nossa queda foi tão grande que a nossa alma ficou assim, cega, coxa, aleijada, muda, surda. E aí ele fala para ela: você vai adotar todos os meus filhos, mas é tudo assim, meus filhos. E eu vou te dar um filho. Vai nascer um filho que vai ser lindo, perfeito, santo. Só que esse filho que você vai amar muito, 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 ele vai morrer para salvar os outros. Pela saúde dos outros, esse vai morrer. E ele vai ser assassinado pelos outros filhos que eu tenho. E você vai amar esses filhos meus doentes, igualzinho você ama o seu filho amado, santo, perfeito. E ela aceitou, gente. E essa esposa aceita. Essa é Maria, ela aceitou ser mãe desses filhos doentes e aceitou entregar para Deus, aceitou a vontade dele, do esposo dela, de que os outros iam matar o filho dela. É um negócio assim, é muito amor. Ela ama demais. E aí eu pensei assim, meu Deus. Aí eu lendo, né, a lei judaica sobre o repúdio da mulher, eu falei, como o Senhor nos ama. Como o Senhor ama o ser humano, como o Senhor nos ama, porque olha aonde o Senhor colocou a sua esposa. Sob, né, ela no mundo ela estava sob a lei judaica. E a lei que ela vivia nessa época, meu Deus, é impressionante. É impressionante. Que risco ela corria, né, de ser apedrejada, de ser, meu Deus. E aí, e eu também pensei em São José, eu falei, gente, aí vem a fidelidade de São José. Como Deus colocou a esposa dele aqui para viver sob essa lei judaica, que perseguia, que executava as mulheres que cometiam adultério, aos olhos humanos, olhando de fora a situação. Ela poderia ser julgada como adúltera, porque humanamente, se São José olhasse humanamente, né, ele poderia falar que ela cometeu um adultério. Porque ele sabia que o filho não era dele e ela estava grávida. Então, olhando assim a situação só com os olhos humanos, cometeu adultério e a lei para a adúltera é essa. Mas São José era um servo bom e fiel, fidelíssimo de Deus, filho amado de Deus, e Deus sabia que podia confiar nele, que ele não ia repudiar Maria. Porque se ele tivesse repudiado, o fim dela era o apedrejamento. Meu Deus, mas imagina. Que situação complexa, meu Pai do céu. Aí eu ainda pensei assim, Senhor, mesmo assim, aí São José, santo como é, né? O anjo apareceu para ele em sonho e ele acreditou, né? Não repudiou Maria, graças a Deus, Deus já sabia, apesar dele ter, o São José tinha livre arbítrio, mas Deus sabia da santidade dele, conhecia a santidade dele e confiou a esposa dele a São José. Né? Colocou ele como um guardião da pureza dela. Tinha os anjos também, né, que guardavam ela. Mas como ela nunca pensou em ninguém, assim, ela só olhava para a vontade de Deus, porque aí essa parte eu não pesquisei, mas assim, quando Maria ficou grávida,
Ela não morava com São José. Eles não moravam juntos ainda. E ela ficou grávida. E as pessoas? Ela nem pensou. Porque, né, como se explicou isso? Que situação complicada que ela ficou. Ela grávida e São José não morava com ela. Eles não tinham casado ainda, assim. Eu não, por isso que essa parte que eu falo que eu não estudei, não pesquisei. Porque ela teve aquela cerimônia lá no templo, mas depois teve outra cerimônia do casamento mesmo. Essa do templo, eu não sei explicar essa parte aí. Que eles casavam e depois de um ano casavam de novo, tinha a confirmação do casamento. Não sei se era o noivado depois do casamento, não sei. Sei que ela não morava com ele quando ela ficou grávida. Uma situação complicada para aquela época. Uma mulher ficar grávida antes do marido ir morar na casa dela, deles ir morar juntos, né? Muito complexo, mas ela não olhava para nada, ela só falava: seja feita a vontade de Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Essa parte dela ter falado, dela ter perguntado como se dará isso, pois eu não conheço o homem, não conheço, né? Eu pensei assim, eu penso da seguinte forma, eu penso nada, né? O que que acontece? Ela, desde sempre, ela consagrou a virgindade a Deus. Ela sabia que essa era a vontade de Deus, claramente. E aí o anjo chega e fala para ela: você vai ter um filho. E aí ela pensa: então eu só quero saber, eu quero entender a vontade de Deus, porque até então a vontade que eu conheço dele é que eu sempre seja virgem só dele. E agora ele me propõe ter um filho. Então eu só quero saber como se dará isso, porque eu não quero fazer a minha vontade, eu não quero, né, ir contra a vontade de Deus. Eu só quero entender como que eu vou conseguir cumprir a vontade de Deus, cumprir o que ele quer, sendo que agora tem uma situação que dá assim, tipo, diversa, né? Tá, uma vontade dele tá contradizendo com a outra, porque na hora que ele falou isso, na hora do anúncio, ela não tinha entendido ainda como se daria a encarnação do Verbo. Ela não sabia que a mãe do Messias, que ia ser uma virgem, iria continuar virgem. Quando ela pergunta isso, como se dará, a gente entende claramente. Então, Maria não sabia como se daria a encarnação do Verbo. Por isso que ela perguntou. Porque ela sabia, o Messias virá de uma virgem. Mas ela pensou que ia ser uma virgem que ficaria grávida de uma forma normal, de um homem. Ela não sabia desse detalhe, ela não tinha ainda essa revelação. E aí, quando o anjo fala, você vai ter um filho, o Messias quer vir de você, você que vai ser a mãe do Messias. Ah, então agora a vontade de Deus, para mim, ficou, não estou entendendo, porque se ele quer que eu continue virgem, mas ele quer um filho, nunca tinha acontecido na humanidade uma gravidez sem a participação de outro ser humano. Nunca tinha acontecido. Aí o anjo fala: Maria, fica tranquila, o Espírito descerá sobre ti. Esse filho não vai nascer de homem. E ela: sim, então agora a vontade de Deus está, né? Eu entendi, agora eu entendi. Então, amém. Fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela acreditou na hora. Ela não duvida de Deus em nem um segundo. Ela não duvida. O impossível ia acontecer. E ela falou: sim, fiat, faça-se. E aí outra coisa que eu pensei assim, meu Deus, a senhora achava, porque ela fala assim, né? A oração que ela faz antes do anúncio, a oração que ela está fazendo, que eu veja o Messias e que eu posso morrer depois disso. Tipo assim, a minha missão já está cumprida na Terra. Se eu ver a encarnação do Verbo, se o Verbo descer sobre a Virgem que vai ser a mãe dele, né? Que ela não sabia que era ela. Então depois disso eu posso morrer, já cumpri minha missão. Ela achava que a missão dela era só pedir e ele ia vir
E pronto, ela cumpriu a missão dela aqui na Terra, fez o que Deus queria dela aqui e ela já podia morrer. E aí eu falei, Senhor, ela falou, eu aceito a morte. Eu aceito a morte pela vinda dele. E ela aceitou. Assim, na hora eu pensei assim, pela lei judaica, ela seria, ela teria a pena de morte decretada por causa de ter ficado grávida, né? A lei judaica ia olhar para ela, se São José tivesse repudiado, é réu de morte. É réu de morte, porque está gestante e não é do marido, cometeu adultério. E aí eu lembrei que na divina vontade, eu lembro que no livro do céu Jesus fala para Luísa, toda vez que você tem a intenção de morrer, toda vez que você tem a intenção de morrer, eu aceito essa intenção como se você tivesse morrido mesmo. E eu dou para você todos os méritos dessa morte. Então Deus aceitou, como se ele tivesse aceitado a oferta dela, como se ela morreu para ela mesma, né? Quando ela disse sim. Ela aceitou todas as consequências que vinham desse sim, dessa gravidez, inclusive a pena de morte, se São José não entendesse o mistério. Ela aceitou a pena de morte e Deus deu para ela como se ela tivesse morrido. Tudo o que vinha, tipo assim, tudo que vinha, todas as consequências desse sim, toda a dor que ela teve que sentir, tudo que poderia ter acontecido e ela aceitou a intenção dela, Deus considera como um ato na divina vontade de valor infinito, ainda mais sendo ela a mãe do Messias, a Imaculada, a rainha da divina vontade. Então, os méritos de Maria são tão imensos, meu Deus, como é grande. Que santidade dela, por causa desse um ato, imagina uma respiração dela na divina vontade tinha esse valor, tem um valor infinito. Imagina um ato desse dela aceitar a pena de morte, se fosse preciso, se fosse necessário. E ela não ficava pensando nessas coisas que eu estou falando, assim, que ela poderia ser apedrejada, que ela poderia ser repudiada por São José. Não, ela só, na hora que o anjo perguntou para ela, ela só pensou, ela só falou, como se dará isso? Eu só quero entender para poder dizer sim, porque nesse caso tem aí uma tipo assim, uma coisa que vai contra a natureza, não tem como, né? Não tinha como a vontade de Deus. O pedido que ela recebeu, tipo assim, se fosse para ser de forma natural a encarnação, ia ser contra o pedido de Deus anterior, que era dela se manter virgem. Só queria saber isso, só quero saber, Senhor, qual é a sua vontade. Eu quero saber qual é a sua vontade para dizer assim, eu não quero saber das consequências, eu não fico questionando, eu não fico perguntando, eu não fico preocupada com o futuro, não, só digo sim. E aí entra um ensinamento para a gente. Qual é a vontade de Deus para mim nesse dia? É isso? É ser uma mãe, ficar aqui na minha casa? Amém. Se amanhã acontecer uma coisa extraordinária, mudar a direção, eu só quero entender, Senhor, qual é a sua vontade para dizer sim, não importar com o resto. Doa o que doer. Doa o que doer. Eu quero sempre fazer a tua vontade, viver na sua vontade. Não ficar preocupada com o futuro, o que vai acontecer, o que não vai. E assim, ela ela ficou, né, super feliz com a. Ela não esperava ser a mãe do Messias, ela pedia, não esperava. Ela, tipo assim, ela é um modelo, assim, né? É o nosso modelo. Mostra pra gente, assim, fazer a vontade de Deus, fazer o que Ele pede até aquele momento. O que ela sabia é que a vontade de Deus é que ela rezasse todos os dias pedindo a vinda do Messias, mas ela nunca teve interesse de nada. Nunca passou pela cabeça dela ser a mãe dele. Então a gente também, quando a gente pede
a gente vivendo na divina vontade, pedindo o reino da divina vontade, sem nenhum interesse para nós. Sem nenhum interesse, sem nenhuma pretensão. Ela não tinha nenhuma pretensão. A pretensão dela sempre é a glória de Deus. Satisfazer Deus, dar glória para Ele, amar a Deus. Só essa deve ser a nossa pretensão. A única pretensão do nosso coração. Amar a Deus. Fazer a vontade dEle, adorar a vontade dEle. Mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não entenda. Né? E se aceitar. Às vezes é complicado, a gente não entende direito. Igual eu leio o Deuteronômio. Eu falo, meu Deus, eu não consigo entender direito. Eu não consigo entender direito, assim, essa lei, né? Porque é muito complexa essa lei. Você lê assim e fala, meu Deus, então, tipo assim, tava lendo aqui, se uma mulher, tem uma parte aqui que fala assim, se um homem, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e esta não agradar a seus olhos, porque encontrou nela algo inconveniente, escreverá um documento de repúdio e entregará na mão dela e a despedirá da sua casa. Aí você pensa assim, meu Deus, como assim? Né? Você pode começar a falar, meu Deus, mas eu não concordo com essa lei. Como assim essa mulher, o homem não agradou e nem fala, dá uma situação assim meio complexa, alguma coisa inconveniente, o que seria isso? Né? Mas eu não questiono. A Bíblia foi escrita, Moisés escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que está aqui, se Deus escreveu, inspirou Moisés a fazer essa lei do jeito que está aqui, porque era desse jeito que era necessário fazer naquela época. Não tinha como fazer de outro jeito. O jeito que está escrito aqui era o jeito que era para ser. É a vontade de Deus. E aí Jesus fala no, no Marcos 10, os fariseus perguntam se podia dar carta de repúdio à mulher, e aí Jesus responde, por que Moisés escreveu essa lei desse jeito? Por causa da dureza dos vossos corações. Por causa da dureza dos vossos corações, Moisés teve que escrever dessa forma, mas era Moisés escrevendo a vontade de Deus. Marcos 10, o repúdio à esposa. Levantando-se dali, Jesus foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. As multidões outra vez se ajuntaram ao redor dele. Como de costume, novamente se pôs a ensiná-las, Jesus ensinando. Aproximaram-se então alguns fariseus e, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Jesus respondeu: O que vos ordenou Moisés? Porque eles queriam provar, colocar Jesus à prova para ele falar alguma coisa contra a lei. Né? Porque se ele falasse alguma coisa contra a lei, era motivo para aplicar a lei nele. Tá blasfemando contra Deus, contra a lei de Moisés. Aí Jesus fala: O que Moisés falou? O que Moisés escreveu? Né? Aí uma das coisas que Moisés escreveu. O direito da mulher divorciada é esse. Tá assim, o direito da mulher divorciada. Se um homem tomar a mulher e se casar com ela, e esta não agradar aos seus olhos, porque encontrou nela algo inconveniente, escreverá um documento de repúdio, de divórcio. Não gostei dessa mulher, algo inconveniente aqui nela, não gostei. O entregará na mão dela e a despedirá de sua casa. Gente, meu Deus, que situação. Se então, depois de sair da casa, a mulher se casar com outro homem, e também este a desprezar, escrevendo um documento de repúdio e entregando-a na mão dela, e a despedir de sua casa, ou se morrer este último homem que a tomou por mulher, o primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la novamente por mulher, depois de ela ter se tornado impura, pois isso seria uma abominação aos olhos do Senhor.
Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dará em herança. Então Moisés fala, pode repudiar a mulher. Pode dar uma carta de divórcio para ela, se ela não, por algum inconveniente, ela não for agradável aos seus olhos. Por exemplo, se ela for estéril, se ela fosse estéril, ela podia receber uma carta de divórcio, repúdio. Imagina a situação da mulher nessa época, né? E a nossa situação também hoje. Aí Jesus fala, o que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever um documento de divórcio e repudiá-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito de repudiar a mulher por algo inconveniente. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então Moisés escreveu, nessa época, essa lei por causa da dureza do coração dos fariseus. E aí, sobre Maria, sobre o apedrejamento da mulher na lei de Moisés, falava o seguinte. Se um homem encontrar na cidade, Deuteronômio 22, 23. Se um homem encontrar na cidade uma moça virgem, desposada a outro homem, e se deitar com ela, levareis os dois à porta da cidade e os apedrejareis até a morte. Era essa a lei que Maria podia ser alcançada. Ela era uma virgem desposada com José, e aí ela ficou grávida. Ela podia ser levada à porta da cidade e ser apedrejada até a morte. A jovem, porque estando na cidade, não gritou, e o homem, por ter desonrado a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Mas se é no campo que o homem encontra a jovem desposada, lhe faz violência para se deitar com ela, só o homem que se deitou com ela deverá morrer. Então Maria poderia ser apedrejada na porta da cidade. Graças a São José, graças a Deus, que confiou essa virgem, a nossa mãe, a São José, esse servo fiel, e avisou para ele em sonho, né, que ele podia tomar ela por mulher, que o filho dela era o filho de Deus. Graças a Deus, ela foi preservada. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade, a minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações diante dos teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Hoje nós estamos meditando o Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, e é um trecho que maravilhoso, que através deste sim de Nossa Senhora mudou toda a direção da raça humana. Todo o destino da raça humana foi selado através desse fiat dado por Nossa Senhora, o sim dela. E o trecho
que me chama muita atenção, ele é muito pequenininho, que é esse: ave cheia de graça, ave, não tenhas medo, o Senhor está contigo, bendita és tu entre todas as mulheres. Bendita és tu entre todas as mulheres. Nossa Senhora, ela não é qualquer uma, como dizem os irmãos evangélicos. Ela foi escolhida, ela foi preparada, ela foi sonhada no coração de Deus, muito antes de toda a raça humana. E dói o coração de saber, de ouvir tantos filhos que ela ama a denegrirem a imagem dela. Mas dói mais ainda. Não são esses que denigrem a imagem dela. Muitos católicos que não sabem nem defender Nossa Senhora. Isso que nós estamos vivendo na nossa comunidade, de conhecer com profundidade, com intimidade, Nossa Senhora e Jesus, isso é de uma riqueza tão grande que nós não temos ideia. E isso que nos está sendo dado é uma oportunidade única que Jesus está nos dando de conhecer a mãe dele, a bendita entre todas as mulheres, a infundida com mares de graças, com mares de beleza, com mares de sabedoria, com mares de amor. Conhecer Nossa Senhora não é adorá-la, colocá-la no lugar de Deus, não é isso. E se muitos católicos que ainda pensam assim, estão perdendo a graça de conhecer Nossa Senhora na profundidade. Conhecer Nossa Senhora é querer conhecer com intimidade nosso Senhor Jesus Cristo. É querer estar mais unido a Jesus mais do que nunca. Ela foi escolhida entre todas as mulheres. Ela é a ave cheia de graça. Ela disse sim, ela disse faça-se, ela disse Fiat, enquanto Eva disse não, quando ocorreu toda a quebra. E ela é este elo de união entre Deus e a humanidade. No livro A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, que fala assim: agora ouça, minha filha, na casa de Nazaré eu me sentia mais ardente do que nunca e rezava para que o Verbo divino descesse sobre a terra. Ela rezava para que o Verbo descesse. Ela não imaginava que ela ia ser a mãe. Ela desejava até ser serva da mãe do Verbo. Tamanha a humildade de Nossa Senhora. E muitas pessoas ainda pensam que ela era sem noção, que ela era. Falam coisas terríveis dela, o que nós católicos adoramos
mais a ela do que a Jesus. E não é assim. Aproximar de Nossa Senhora é se aproximar de Jesus, é querer seu coração mais unido ao dele. E esperta quem pensa assim, que está perto de Nossa Senhora, está perto de Jesus. E é um matusquela quem pensa que estando com Nossa Senhora está deixando Jesus de lado. É muito ignorante quem pensa assim. Então, falar de Nossa Senhora, falar deste sim dela, é envolto de uma luz tão grande que, que a nossa imaginação, que os nossos pensamentos não conseguem alcançar tamanha imensidade desse mistério. Eu só posso falar aquilo que Nossa Senhora fez e faz ao longo da minha vida. Eu era muito criança ainda, muito pequena mesmo, não sabia ler e nem escrever. E a minha bisavó, ela era sempre muito católica, muito devota de Nossa Senhora. E quando ela vinha da roça, ela me ensinava a rezar o terço. E eu aprendi a rezar o terço sem saber ler e escrever. Só minha bisavó repetia, falava e eu repetia. Ela falava e eu repetia. E então foi assim que ela me ensinou a Ave Maria, Pai Nosso e rezar o terço todinho. E um dia, eu ainda, na minha inocência de criança, virei para ela e falei assim: vó, agora que eu já sei o Pai Nosso e Ave Maria, eu quero que a senhora me ensina uma oração mais forte que Pai Nosso e Ave Maria. A minha bisavó, ela não sabia ler, não sabia escrever e não soube durante a vida dela inteira. Ela virou para mim com os olhos decepcionados pela minha pergunta, pelo meu pedido, e falou assim: minha filha, não existe oração mais forte que o Pai Nosso e a Ave Maria. E não tem. Porque é a proximidade com Deus. É o que diz tudo. É o que nos aproxima de novo ao fim pelo qual nós fomos criados. O Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E, e a Ave Maria, o grande Fiat, o Fiat da redenção, o Fiat que veio unir de novo a humanidade a Nossa Senhora. No Tratado da Verdadeira Devoção, Santo Agostinho diz assim: que não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria, para que o Filho de Deus, para que os homens o recebessem por ela. O Filho de Deus fez-se homem para nos salvar, mas em Maria e por Maria. Por em Maria veio através do sim de Maria e por Maria, devido aos méritos de Nossa Senhora, as graças que ela encontrou diante de Deus, as alegrias que ela trouxe ao coração de Deus, a todo o amor que ela se dedicou a vida inteira a Deus, dando-se por inteira e negando-se totalmente à tua vontade, para viver somente a vontade de Deus. Unir a Nossa Senhora é se unir a Jesus, é estar unido
com Jesus. Não é estar com Nossa Senhora, não é exaltar mais a ela do que a Jesus. Estar com Nossa Senhora é sinal de inteligência, é sinal de que você é uma pessoa inteligente, porque se unindo a ela, se rendendo a este amor, é se render totalmente a Jesus. Ela é essa via suave que nos leva ao coração de Jesus. Ela é este caminho de flores que nos leva ao coração de Jesus. Infeliz de quem não queira passar por este caminho. Eu estava pensando aqui, Nossa Senhora, ela vivia na Divina Vontade. E quem vive na Divina Vontade, ela dá Deus a Deus, né? Ela dá Deus ao próprio Deus. Então Deus colocou Nossa Senhora aqui na Terra para fazer os pedidos dele para ele mesmo. E ele fazendo os pedidos, porque ela vivia na Divina Vontade. Então ela não tinha vontade, né, humana. Isso aí já está bem esclarecido para a gente, né? Então todos os pedidos de Nossa Senhora eram pedido de Deus para Deus. E um Deus não pode negar o pedido dele para ele mesmo. Então, quando ele pediu para ela fazer a novena, era um pedido dele para ele mesmo, porque ele queria trazer, né? Ele queria descer, se encarnar na Terra. Aí eu estava pensando nisso, né? E estava pensando também na grandiosidade que é ser filho da Divina Vontade, porque nós vamos ser inspirados a pedir de Deus para Deus, né? Nós somos essas pequenas Marias, as pequenas Marias que gera Jesus e traz Jesus à Terra, né? Então a gente faz os pedidos de Deus para o próprio Deus e Ele não pode negar, né? Então quando a gente pede que o reino desça sobre a Terra, o reino vai descer sobre a Terra, porque é um pedido dele para Ele mesmo, é um pedido que Ele quer que a gente faça. Estava pensando aqui em como Deus foi tão bondoso com a gente, mas tão bondoso, que Ele preservou uma alma no seu querer, uma alma que foi Nossa Senhora, preservou ela, para ter alguém que nos representasse aqui na Terra, para fazer o pedido dele para Ele mesmo, a quem Ele não poderia negar, né? Porque se não tivesse ela aqui, para fazer esses pedidos, não tinha ninguém para pedir para a gente, porque não ia ter ninguém vivendo no querer divino. E aí, com ela, com essa única alma que Ele preservou, Ele trouxe Jesus para a redenção. E com todo esse trabalho que Jesus fez, Ele pôde pegar uma criatura com o pecado original, que é Luísa, e trazer o dom na hora certa. E agora Ele trouxe para a gente. E a gente tem que cada vez, né, mais se esvaziar mesmo e pegar as inspirações da alma. A gente sabe identificar, dá para identificar as inspirações do Espírito Santo, que nós vamos fazer os pedidos de Deus para Deus mesmo, igual Nossa Senhora. Porque quem se entrega a Nossa Senhora, ela vai inspirar o pedido certo no seu coração. E eu sou prova viva disso, porque desde que me consagrei para Nossa Senhora, eu fiz pedidos inspirados ali, que eu não sabia de onde que vinham esses pedidos, né? Então, tenha certeza que ela ainda é a mestra da igreja, ela ainda é essa mãe que nos vai inspirar todo esse amor, né, essa comunicação do Espírito Santo. Para mim, assim, às vezes ela é o próprio Espírito Santo, porque eu nunca soube identificar se era ela ou se era o Espírito Santo que estava falando comigo para fazer os pedidos certos, os pedidos que Deus queria. E desde então eu fui só caminhando, cheguei na Divina Vontade e cada vez mais pedidos que eu sei que não sou eu, né? Amém, Fiat.